Boa noite, tudo bom? Vamos lá então, prazer estar com vocês para mais uma live. Então, gostaria de reforçar o que eu sempre converso sobre essa série de lives, onde onde eu gosto muito de compartilhar conhecimento, seja com o clínico ou seja também com os pais, né? Que afinal de contas, muito desses assuntos que a gente conversa angustia você mãe, você pai. Então, essa também é a nossa intenção. Boa noite, Gigi, tudo bem? Boa noite, Mônica, prazer ter vocês aqui. Hoje o dia foi bem corrido, ontem eu estava no Rio de Janeiro a trabalho e com a greve dos pilotos e comissários, enfim, hoje foi bem atrapalhado e acabou atrasando o voo, mas eu disse, eu não vou desmarcar essa live porque é sempre um prazer estar aqui com vocês. Reforço também que cheguei bem, viu, Gigi? Tudo certo, um pouco atrasada, mas cheguei. A Juju tinha consulta lá no consultório, né? E aí eu tive que remarcar para sexta-feira. Então, essa live, né, vai estar gravada e vai ser colocada no Insta, então quem não conseguir ficar até o final, ou quem tá chegando ainda, vai conseguir rever ela, né, e se ficar com alguma dúvida, alguma coisa que gostaria de perguntar, deixe seu comentário, entre em contato no direct, vai ser um prazer responder. Também ela vai estar no canal do YouTube, então também é uma oportunidade para os clínicos, enfim, e para quem quiser também dar uma olhada, tá bom? E sim, deu tudo certo, amor. Hoje o assunto que eu vou falar é um assunto bem, eu vou dizer assim que é um desconforto bem grande nas famílias, para o bebê, né? Que é sobre a erupção dentária. A erupção dentária dos dentes da primeira dentição, né? Da dentição decídua. A dentição permanente, ela já é um pouquinho diferente, porque as crianças estão maiores, o limiar de dor é diferente. Além disso, a gente tem uma imunidade, né, mais estabelecida, né, mais consolidada. Então, com certeza, o desconforto ele acaba sendo menor. Mas sim, é uma demanda bem grande de consultório e uma angústia bem grande para as mães, né? Para as mães e para os pais. A erupção dentária, se a gente for fazer conceituá-la, ela se determina como o quê? É o rompimento, né, dos rebordos gengivais por conta de uma movimentação de extrusão, né, do dente. O dente ele vai eclodir, né, nessa gengiva. Então vocês imaginam um dente explodindo, né, eclodindo numa gengiva num bebê. Então que realmente o quanto desconfortável não vai ser. Quando eu pensei nessa live, a gente pensou justamente assim, mitos e verdades, tá? Mitos e verdades é o que pode ser verdade com relação à erupção do dente e o que pode ser não verdade. Mas não seria não verdade, porque cada criança vai responder a um estímulo. Cada família, cada mãe e pai vai ter uma percepção diferente. E às vezes tem pais que eles acabam comentando de que não, a erupção dentária do meu filho foi muito tranquilo, quando a gente via tinha um dentinho nascendo, mas que a gente não sabe até que ponto foi tranquila ou se realmente se passou desapercebido, porque daí teve uma gripe e aí a gripe acabou mascarando, né, que o desconforto fosse da erupção dentária, então vai muito da percepção. Por isso que os estudos, eles têm alguns pontos que são conclusivos, sim, e tem alguns estudos que não conseguem concluir qual é a relação entre um sintoma, uma sintomatologia e a erupção dentária. Mas que sim, a gente ouve relato dos pais no consultório com relação a essa situação, tá? Então, assim,
gosto de falar assim, quando a gente fala em mito, mentira, não quer dizer que seja mentira, tá? Na realidade, é uma percepção que talvez os pais não consigam perceber ou acabam relacionando uma outra sintomatologia de uma outra patologia e acabam pensando, sim, em erupção dentária, tá? Eu vou colocar para vocês uma imagem que eu acho bem legal, por sinal, eu acho uma imagem lindíssima, né? E até para entender um pouco qual é a relação que a gente tem do dente permanente com o dente de leite quando a gente fala. Então, assim, ó, vamos ver se ficou bom, ó. Então, assim, o que a gente percebe? Vocês vê um amontoado de dentes, né, ali, mas a gente vê o quê? Então, toda a parte de baixo, né, a gente vê a parte de baixo, né, na dentição superior e a parte de cima na dentição inferior, né, relacionado aos dentes descidos, tá? Acima você já vê posicionado os dentes permanentes, né? Por quê? Quando a gente tem na gestação, a gente tem o início da formação dos dentes descidos, os dentes de leite, né? No final da gestação e início, né, do período de vida, nos primeiros meses de vida, a gente já começa a formação da dentição permanente. Então, existe uma relação entre qualquer situação, qualquer problema que tenha na dentição de leite, tem uma relação sim com gestação. Qualquer problema que tenha na dentição permanente tem uma relação lá nos primeiros anos de vida, tá? Que é quando a gente tem uma formação mais precoce desse dente. Então, assim, vocês percebem que eles ficam posicionados exatamente junto ao dente de leite. Por isso que a gente sempre fala, bateu o dente, pode sim, temos que procurar o dentista sim, para ver se não ocasionou nada no dente permanente, que está logo ali acima, né, junto, correlacionado com o dente permanente. Mas lesões de cárie, onde a gente faz abscesso, lesões endodônticas, tudo isso acaba, assim, tendo uma relação com a dentição permanente. Tá? Então, só para entender, e também que eu acho linda dessa imagem, são os estágios de formação, né? Então, vocês veem ali nos pré-molares, que são esses dentes mais para trás ali, onde eles têm uma relação com os molares de leite, vocês veem que eles estão um estágio inicial, iniciando a formação de coroa. Se a gente observar os dentes anteriores, que eles vão ser trocados antes, a gente já vê uma relação já de formação de 1/3 radicular. Então, é um processo evolutivo, natural, fisiológico, né, de formação, onde a gente começa sempre tendo uma lógica, uma cronologia. Tudo isso falando, né, porque a gente tem uma sequência. E eu escuto demais lá no consultório e eu acho bem legal, a pergunta sempre vem das crianças, né? Por que a gente não nasce já o bebê com todos os dentes? Por que a gente troca? E aí eu digo para eles, você imagina uma boca de um bebê com esses dentes enormes? Não tem como. Por isso, eu digo que Deus é muito perfeito, Ele fez tudo muito certinho. Então, a gente começa com dentes menores, né? Numa boca que vai crescendo, que vai evoluindo e vai tendo mais espaço para receber esses dentes maiores, né? Que são os dentes permanentes, tá? Então, vamos lá que falando em cronologia, eu vou começar falando da sequência, tá? Dos dentes descidos de leite na sua formação. Ixi, a imagem ficou cortada. Não ficou boa, né? Mas vamos ver se a gente consegue dessa forma. Então, assim, vocês podem ver assim que aqui a gente tem bem no fundo, né, o número 1 em verde, que representa os incisivos inferiores, tá? Então, a gente começa com os incisivos inferiores, depois número 2, incisivos superiores, depois a gente tem o número 3, que são os incisivos laterais superiores,
Número 4, incisivos laterais inferiores. E aí a gente pula, tá? A gente não vai para os caninos. A gente vai para onde? Para os primeiros molares inferiores ou superiores, né? A gente não tem muito uma sequência ali se vai ser superior ou se vai ser inferior. Depois a gente volta para caninos, né? Aí vamos ter os caninos inferiores, caninos superiores e, por fim, os segundos molares. Então, toda essa ordem que eu coloquei, ela é uma ordem que começa, dependendo da criança, com 4 meses, né? E termina com até 3 anos e 2 meses, tá? Época de troca, eu devo me preocupar, e é uma preocupação, sim, bem importante dos pais. Ai, os coleguinhas já começaram a nascer dentes e o meu filho ainda não nasceu nenhum dente. Sim, é importante a gente levar em conta de que cada criança tem o seu momento, cada criança tem a sua época e a sua fisiologia, a sua sequência e cronologia. O que a gente tem que observar é que nós temos 2 questões, que é a idade, tá? Que é a cronologia, e a sequência mais adiante que nós vamos ter, tá? Essa sequência mais adiante, ela tá relacionada com... Gente, eu tô vendo uma borda aqui na minha imagem. Vocês estão vendo alguma borda, assim, não sei se foi por causa da... Se a foto, ela já não tá mais aparecendo, né? Só confirmem pra mim aí, se é possível. Então, a gente tem, assim, a cronologia, né? Que tá relacionada dente com a idade, tá? E a gente tem a sequência com que os dentes vão nascendo, tá? Então, assim, é importante a idade? Não. É importante que a gente siga a ordem, que foi a ordem que eu mostrei pra vocês. Mas, Simone, assim, o dente do meu filho nasceu os 2 embaixo, os 2 em cima. Parece uma moldura, né, Mônica? Não sei agora. Enfim. Bom, então vamos fazer hoje a live de moldura. O que vocês acham? Ficou bonitinho? Porque eu não consigo tirar ela. Foi quando eu comecei a mostrar, né, a imagem e apareceu. Mas então vamos de moldura mesmo. Então, a gente vai ter os 2 embaixo, os 2 em cima. Mas, Simone, apareceram os 2 embaixo, os incisivos laterais. E não seria os 2 de cima, né? Não, né? Pode sim ter uma inversão na erupção dentária, sim. Essa inversão, quando a gente fala de incisivos, começando com os centrais e depois os laterais, não interfere, tá? Uma inversão que a gente não gosta é quando a gente tem o quê? Erupção de caninos antes dos molares, primeiro molares. Lembra que a gente mostrou 4 incisivos, né? Molares e caninos. Quando a gente tem eu diria que essa alteração, né, de sequência, aí é importante, porque a gente tem que ter, sim, o canino para ele vir bem posicionado, ele precisa dos 2 guias, incisivo lateral e molares, tá? Então, essa é uma inversão que é um pouquinho mais cuidadosa, que sim, o dentista é importante que ele faça esse acompanhamento. Por fim, a gente tem o segundo molar, que é o último dente a erupcionar, e aí é um dente que geralmente a criança, ela não tem tanta sintomatologia, né? O que ela tem é um pequeno desconforto no alimentar-se de alimentos duros, porque ela acaba mastigando, né, em cima de gengiva, tá? Vou mostrar para vocês agora umas fotos de problemas que a gente pode ter na erupção e também visualmente a gente poder identificar se está nascendo dente ou não. Gente, olha essa foto desse bebê, a coisa mais linda. Se vocês observarem bem inferior na região aqui, tá? Que a gente tem essa regiãozinha bem aqui embaixo, tá? Vocês vão observar que a gente tem um aumento de volume. Isso, aumento de volume, é um dente sim que tá
começando a querer romper. Quando a gente sai dessa linha aqui, central dos incisivos inferiores, e vocês olharem, passar os olhos para a região mais posterior, vocês vão observar que a gente tem uma linha mais fininha. E que ali na região de rompimento de dente, a gente já não vê mais ela, tá? Essa linha que vocês estão observando é uma linha que, quando ela some, é sinal de que tem sim uma erupção de dente vindo. Por muitas vezes os pais, não sei, parece que o dente está vindo. E aí eu digo mesmo assim no próprio WhatsApp, ou a gente fala, eu digo, vocês conseguem observar ali exatamente uma linha, como se fosse ao invés de estar largo, a gente tem mais em formato triangular o rebordo, ao invés de formato mais plano? Sim, então não tá vindo dente, tá? Essa linha realmente, essa pirâmide, essa ponta de pirâmide, ela acaba perdendo quando a gente tem a erupção do dente, tá? Isso aqui é uma criança de 6 meses, 6 para 7, onde já tá começando a erupção dos incisivos inferiores, que é uma gracinha, né? Adoro quando eles começam com só ficar com aparecer aqueles 2 dentinhos mesmo, tá? Aí nós temos uma outra fotinho que é só para ilustrar. Aqui, ó, gente, a gente tem então aqui, ó, aquilo que eu comentei, então um dente rompendo. Vocês veem que a gente fica mais uma vermelhidão, né, ali, e também a gente vê um rebordo mais gordinho. Incisivos superiores, às vezes eles não estão relacionados com a perda dessa ponta de rebordo, quando eles vêm mais para a porção mais anterior, que seria isso daqui. Então, vocês veem assim, ó, a gente vê estampado na gengiva, tá lá, colocado na gengiva estampado, o formato, né, do dente já ali, já tem rompimento de dente. Então, essa é uma situação que dá muito desconforto. A gente não consegue ver nesse bebê, esse bebê já estava com 10 para 12 meses, a gente não consegue observar na foto a região inferior, mas ele estava já com 4, praticamente os incisivos centrais, um já rompeu, e os laterais eclodindo, né, erupcionando, então rompendo aquela gengiva, e embaixo a gente tem mais 2 dentes que já tinham rompido. Então a gente parte assim que nós temos praticamente 4 dentes rompendo, edemas de incisivos inferiores quase rompendo, são 6 dentes. Então realmente é uma situação bem desconfortável para o bebê, né? Afinal, é um bebê, pra gente mesmo já fica bastante chato. Então, vamos seguindo aqui. E aí, a gente tem alguns problemas que podem acontecer. E aí, eu trouxe essas imagens para justamente, se aconteceu já, vocês não se preocuparem. Então, aqui, olha, tá? Conseguem ver esse roxinho ali? A gente chama isso de hematoma de erupção, tá? É o dente quando ele tá tentando romper, né, a estrutura gengival, não consegue, ele faz um traumatismo, uma coleção de sangue que está abaixo, né, da mucosa gengival. Isso causa desconforto, sim, né, e tem esse aspecto assim bem feio, assustador, muito comum a gente receber fotos dessa situação. Mas aí o que a gente pode observar? Que uma simples massagem, né, já vai fazer o rompimento dessa estrutura toda de hematoma, e aí vai ter a erupção normalmente do dente. É muito comum hematoma de erupção quando a gente tem um processo de erupção dentária tardio. Porque vocês imaginem assim, geralmente o bebê, ele começa com 4 meses, ele já começa assim quando as mães já têm que voltar para o trabalho, ou quando não teve uma demanda, não conseguiu uma amamentação plena, livre demanda. Então, a gente sim acaba fazendo a introdução alimentar antes. Então, a gente começa com as frutas, já com 4 meses, com 5 meses começam as sopinhas. Hoje a gente tem todo um entendimento que a gente não liquidifica nada, né? A gente corta em pedaços
pequenos, né? A gente não amassa, né? Tem toda essa questão alimentar. E aí é uma criança que ela já está comendo com 7, 8, 9 meses, às vezes não teve rompimento nenhum de dente. A criança já está comendo, inclusive, carne, muitas vezes já, pedacinhos pequenos de carne, sobre rebordos gengivais. Imaginem a calosidade que a gente não faz, né, o aumento de espessura e desse rebordo. Afinal de contas, ele está servindo, né, para mastigação como se fosse dente. Então, essas estruturas ficam muito mais rígidas e por isso que o dente ele tem muita dificuldade no rompimento gengival, tá? Então, assim, apareceu esse hematoma de erupção, mamães, não entrem em pânico, tá? Realmente não entrem em pânico, porque ele vai ser rompido, pode fazer massagem, que vai acabar ajudando bastante, tá? Outra situação que nós temos aqui, que é quando a gente tem o rompimento, principalmente isso acontece quando tem rompimento de molares, como vocês podem ver aqui nesse cantinho, tá? Gente, foto de bebê é sempre muito difícil tirar, tá? Porque eles choram, eles não param, tem saliva, a gente não consegue secar. Então, peço desculpas, às vezes, pela qualidade das fotos. Mas ali a gente vê o quê? Então, assim, um molar rompendo, tá? Vocês vê aquela estrutura avermelhada ali em volta, gengival. E a gente acaba tendo principalmente molar, porque o molar eles tem as cúspides, né? Então, ele começa a romper o rebordo. E nessas cúspides, às vezes, elas rompem primeiro, né? Porque são como se fossem montanhas, os picos dela, né? E entre elas fica essa gengiva solta. E essa gengiva solta, às vezes, o bebê já tá no se alimentar mesmo, ele acaba mastigando nessa gengiva e formando cistos, que a gente diz, né? Cistos de erupção, por conta desse traumatismo que fica, tá? O cisto de erupção a gente só preserva, a gente cuida, né? Faz orientações, quadro de dor se tiver, mas o próprio dente, quando ele continuar essa trajetória de erupção, vai fazer o rompimento desse cisto e vai ficar tudo certinho. Certo? Então, agora vamos para a parte, passando por essa parte toda que a gente falou, digamos, mais técnica, né? Agora vamos falar, assim, do que a gente encontra num bebê, tá? Erupção de dente, como eu falei antes para vocês, é um rompimento de uma estrutura gengival. Então, a gente diz que ocorre, sim, um processo inflamatório fisiológico, e que cada bebê vai ter os seus sintomas, sinais e sintomas, dependendo de cada criança, como ela reage. O que nós temos de dúvidas hoje, tá? A questão de febre, se realmente o quadro febril, ele tem uma relação, isso eu tô falando em estudos, tá? Artigos. O que os artigos demonstram? Que não existe uma relação direta entre erupção dentária e febre, tá? Mas como a gente tem um processo inflamatório fisiológico, dependendo como está a imunidade, né, da criança, a gente pode sim ter um quadro febril. Simone, febres de quanto? São febrícolas, né, gente? A gente não vai ter 39 graus por conta de uma erupção dentária, tá? A gente tá falando de 38, 37,5. A gente diz que a febre de erupção dentária não é uma febre como uma febre de uma otite, uma febre de uma amigdalite, de uma estomatite, onde a gente tem que fazer sim o uso de antitérmicos de 6 em 6 horas, né? É uma febre uma vez ao dia, no outro dia a gente já não tem a febre, depois passa um outro dia, a gente tem de novo, e ela é uma febre intermitente, tá? Ela não é sequencial, tá? Então, sim, muitas crianças têm febre, a gente acaba relacionando ao dente,
por conta desse processo inflamatório, tá? Aumento de salivação, sim. Criança que tá erupcionando o dente tem um excesso de saliva, tá? Tem aumento de saliva, sim. Irritabilidade, tem, porque tem desconforto, tem dor. Se tem dor, sim, vai acabar tendo essa irritabilidade. Eu digo assim lá no consultório, mães, sabe aquele dia que vocês colocam, vocês fazem o quê? Coloca no sofá, chora, não quer. Coloca na cama, não quer. Coloca pra brincar, não quer. Coloca pra assistir alguma coisa, ver um livrinho, não quer. Nada deixa o bebê satisfeito, nada deixa o bebê feliz. Isso sim é um indício de irritabilidade, impaciência por conta de erupção de dente. Sempre que a criança tiver dor, ela vai ter sim essa irritabilidade, tá? Aspecto importante também, acordares noturnos. Sempre quando a gente tem um acordar de hora em hora, porque de noite a gente, quando a criança deita, a gente sempre tem que procurar deixar a cabeça numa posição mais alta com relação ao coração, para que a gente tenha diminuição da pressão sanguínea e com isso a gente tenha diminuição do desconforto, né, que possas ter ali por conta da erupção de dente. Despertar noturno, onde a criança acorda berrando, com choro e já sentada na cama, como se projetasse, é um indício sim de desconforto por erupção dentária, tá? Diarreia. A diarreia existe sim relatos na literatura da relação. A gente não considera uma relação direta, tá? Está com diarreia, tá vindo dente. Não, o que acontece é que a criança, quando tá com erupção de dente, ela coloca tudo na boca. E é claro que as coisas que ela coloca na boca, muitas vezes ela não é limpas, né? Inclusive a maioria delas. Então, a gente tem sim uma diarreia por efeito secundário de tudo que a criança coloca para tentar aliviar o desconforto que ela tá tendo com a erupção dos dentes, tá? Perda de apetite, tá? A perda de apetite é por dor, tá? Realmente dói e ela acaba, às vezes vai dar uma mastigada, pegou onde o dente tá nascendo, acabou, já não quer mais comer mais nada. Então, às vezes, apesar da gente preconizar não liquidificar, não amassar os alimentos, às vezes quando tá vindo muito dente, às vezes a gente tem que facilitar um pouquinho para as crianças, né? Então, dá algumas coisas que têm uma textura mais lisa. A gente, às vezes, tem que amassar um pouquinho, coisas que a gente não fazia, mas porque realmente tá difícil para mastigar. Eu gosto muito de fazer falar para as mães assim, gente, é como se fosse caminhar com um espinho no pé, entendeu? A gente também tem que se posicionar e colocar na posição da criança. Tá difícil comer, a gente precisa comer. Você tá com um espinho no pé, você vai fazer o quê? Entendeu? Você vai ter que tirar o espinho para caminhar. Então, também a gente pode aliviar na alimentação, porque é importante, sim, a criança precisa comer, uma criança de peso baixo, uma criança que perde peso rapidamente. Então, por esses momentos, sim, às vezes a gente pode facilitar nessa alimentação, tá? Mas também a gente tem controvérsias de dar alimentos duros, né? Para quê? Para que a gente tenha uma esfoliação, uma diminuição daquela gengiva mais calosa, para que facilite, sim, o rompimento do dente. A alimentação, essa que eu digo que a gente tá, é quando o dente já rompeu, mas ele tem aquela camada de gengiva na região de molares. Então, uma camada que quando mastiga, tu acaba mastigando nessa gengiva inflamada, fisiologicamente, mas inflamada sim. E aí a gente acaba tendo sim esse desconforto na alimentação, que é diferente quando a gente dá um alimento duro para roer, né? E para assim diminuir essa fibrose, tá? A gente tem os mordedores, tá?
Eu não me lembro lá no consultório, bem sinceramente, de uma mãe que tenha me dito: eu dou os mordedores gelados, ele adora, e tem resolvido muito o problema do desconforto de erupção de dentes, tá? Geralmente, o que a gente ouve é diferente. A gente ouve: comprei todos os mordedores que tinha, geladinho, de palitinho, de bolinha, disso, e nada o bebê quer. Então, assim, mordedores, realmente a gente não tem um alívio, né? Eles gostam muito de morder mesa, cadeira. Eu vou dizer assim que são coisas bem mais estranhas, né? Do que os mordedores. Mas sim, mordedores é uma opção. Eu gosto muito, eu digo que o mordedor que eu acho excelente é a escova de dente, né? A gente dá para eles roerem a escova de dente, e até interessante porque às vezes a gente dá a escova e eles viram e mordem o cabo, que é mais duro ainda, né? Então, é claro que a gente tem que ter o cuidado quando a gente der uma escova de dente para fazer esse movimento, né, de roer e melhorar a questão do desconforto. A gente tem que cuidar a questão do caminhar, né, gente? Sempre sentado, coloca sentado no cadeirão, no lugar seguro, onde ele vai colocar a escova e não vá se machucar, não vá tropeçar e acabar se machucando, né, ou posteriorizando a escova e, enfim, em cavidade, né, orofaringe. Então, sempre sentado, coloca um babeiro, porque realmente vai ter um estímulo maior ainda de saliva. Tá? Então, eu sempre acabo indicando muito a questão da escova de dente, porque eu acho que ela tem como eu digo, ela tem um excelente... primeiro que ele tem um contato com a escova, que é legal, né? E a escova faz um reforço positivo, porque quando coloca a escova, assim, acaba melhorando, né? Então, tem uma relação boa. Medicamentos, tá? Medicamentos, sim. Às vezes a gente acaba optando por medicamentos para realmente fazer um alívio de dor bem legal. Vou tocar num assunto assim que sim, ele é sobre a erupção dentária, mas ela tem uma relação entre escovação dentária, né? E aí nós vamos entrar num outro mito e verdade, né? Quando escovar os dentes, tá? A gente tem uma linha, durante muito tempo a literatura, a odontopediatria, a Associação Brasileira de Odontopediatria, ela defendia que a gente deveria fazer a higiene da cavidade bucal do bebê muito antes de ter dentes. Então, se utilizava uma fraldinha, uma gazezinha umidificada, passava com o dedo nos rebordos, um pouquinho de língua, né? Porque se entendia que tirava aquele restinho de leite e também se entendia que já começava a se criar um hábito, né, de limpeza. A criança já ia se acostumando para quando tivesse o rompimento do primeiro dente, fizesse a escovação. Hoje, a gente já mudou, né, esse conceito, até porque nós temos artigos, a literatura, ela tem evidenciado de que nós temos o leite, né, o leite principalmente materno, nós temos uma infinidade de imunoglobulinas e elas ficam depositadas nessas estruturas de mucosa. E quando nós vamos fazer a nossa limpeza, a nossa raspagem ali, a gente observa que existe a remoção desses das imunoglobulinas que dão excelente, trabalham arduamente no processo de imunidade do bebê. Hoje, então, atualmente, a literatura ela tem indicado fazer o uso de escovas dentais, né, para quando tem já o rompimento do primeiro dente. Então, erupcionando o primeiro dente, a gente faz, sim, a escovação já com escova mesmo, né? Escova e aguinha só, não tem necessidade de adição de creme dental.
Não vou entrar, tá, na questão do creme dental, com flúor, sem flúor. Eu acho que isso a gente pode pensar numa próxima live, falar sobre fluoretação, tá? Aqui simplesmente a gente tá falando de higiene bucal. Mas, não podendo esquecer, tá, que quando a gente faz o uso da escova como um mordedor, né, como um alívio de sintomas, que a gente tenha duas escovas, tá, gente? Nós temos a escova onde o bebê vai utilizar e ele vai morder bastante, e nós temos a escova que a gente faz a higiene do bebê. Quando a gente faz a higiene, nós temos que ter uma escova com cerdas firmes, né, retas, e quando o bebê ele usa com mordedor, elas acabam abrindo muito facilmente as cerdas, e aí ela já fica inadequada para o processo de higiene bucal, tá bom? Deixa eu ver que eu fiz aqui um roteirinho, porque são algumas coisas que eu não queria de jeito nenhum deixar de falar. Então, acho que foi isso. Não é dessa livre. Isso aí mesmo. E, por fim, tá? A gente tem um hábito, né? Que seria a questão da mamadeira e chupetas, né? A gente sabe que, principalmente a chupeta, ela funciona como um pacificador, mas que as crianças, quando estão rompendo os dentes, eles acabam utilizando esses bicos de silicone como mordedores. Então, eles acabam intensificando o uso e acabam mordendo, e, inclusive, assim, a gente ouve muito assim, não vou mais comprar bico, porque é 2 bicos rasgados por semana, sim, porque eles acabam utilizando como mordedor mesmo, tá? Então, acaba prolongando o uso que a gente não quer. A gente quer realmente um uso bem restrito, né, de chupetas e mamadeiras. Então, isso acaba não se tornando um bom uso. Então, acho que era isso por hoje, né? Já vou passar aqui para desejar a todos vocês um Feliz Natal. Tudo de bom, muita saúde, uma energia fantástica para vocês, mães, para os filhos, para os meus pacientezinhos, que para eles é super especial, eles adoram o Natal, né? Por conta do Papai Noel e de tudo que ele traz, mas a gente não pode esquecer da essência, né? Que é estar em família, conviver com os nossos amados daquela noite de sempre, né? E sempre pensando em saúde, paz, fraternidade, empatia e muito acolhimento entre as famílias, tá bom? Eu vou estar lá com a minha família, vou estar aproveitando e sim, semana que vem vou estar de férias, mas vou querer sim fazer uma live para estar pertinho de vocês. Estou pensando em algo novo, tá? Mas aí no decorrer da semana eu falo para vocês. Um beijo bem grande, fiquem com tudo de bom agora, nos próximos dias e sempre. E podem contar, mas que a gente está sempre juntos, sempre em união com vocês. E qualquer dúvida, comentário, podem me chamar no direct, vai ser um prazer tirar essas dúvidas todas. Um beijo bem grande, boa noite.